Fala traders, boa noite, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 21 de março de 2021, são 18 horas e 31 minutos. Como eu faço diariamente, estou aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos. E eu vou fazer uma breve análise do que foram as possibilidades de estratégias no dia da GT, no dia anterior, na último dia de pregão que foi sexta-feira, e o que a gente pode vir a projetar para o dia de amanhã, para a próxima segunda-feira, tá certo? Bom, vamos lá. O mercado no último dia, na sexta-feira, ele abriu ali abaixo da região de máxima. A gente tinha aqui a região de máxima do dia anterior, a gente tinha aqui a região do ajuste, ele abriu abaixo dessa região, o que possibilitou uma operação do gap, claro que analisando todas as variáveis que a gente costuma analisar, mas foi um dia que possibilitou sim uma operação do gap, era uma posição bem coerente para que você fizesse uma entrada no gap, considerando todas as variáveis que a gente estuda, que a gente analisa. Então a gente iniciou o dia já com uma operação bem coerente do gap aqui, tá bom? Antes de mais nada, antes até de falar das outras possibilidades de estratégia, eu só queria reforçar que esse estudo aqui, ele é muito mais para que vocês consigam visualizar um pouco de como nós da GT fazemos as leituras para entrar nas nossas estratégias, né? De como eu particularmente faço as minhas operações, de como eu particularmente tomo a decisão de entrar nas minhas operações. E eu vou até pontuar em alguns momentos algumas operações que, porventura, eu considere coerentes a ponto de dizer que eu faria, tá? Mas isso é uma opinião minha, expressa pessoal minha, não é recomendação de investimento nem nada, tá certo? Só para deixar claro esse ponto que, acima de tudo, né, como eu sempre pontuo para vocês aqui diariamente, a gente busca operar pouco, a gente busca reduzir nossa exposição ao risco. A gente tem uma meta de pontos mensal, a gente quebra essa meta de pontos em metas semanais e a gente tem flexibilidade com as estratégias que a gente tem para poder buscar os pontos que são necessários para que a gente venha bater a nossa meta ali da semana, consequentemente bater a nossa meta do mês. Isso vai representar X% de rentabilidade sobre o nosso capital colocado em margem de garantia. E a grande integração, o que é a metodologia da GT, é você ter a possibilidade de, num determinado momento, conseguindo rentabilizar esse capital que está colocado em margem, você ter uma sobra de capital para que pague o seu custo de vida, para que você consiga fazer aportes mensais de forma recorrente, porque isso sim, numa carteira diversificada que vai te possibilitar renda passiva, uma carteira diversificada que vai te possibilitar dividendos, que vai te possibilitar uma tranquilidade financeira. Para vocês terem noção, o day trade para mim hoje representa cerca de 15, 20% do total da minha carteira. A maior parte da minha carteira está ali em fundos de investimento, multimercado, imobiliários, ações que eu compro para esperar valorização, mas também faço swing trade. Então pensem muito nisso, tá? Enxergar o day trade como uma ferramenta para maximizar o capital acima de tudo, tá certo? Não como uma única fonte de renda, porque isso é muito perigoso. Você colocar todo o seu risco numa única classe de ativo é sempre muito perigoso, não faça isso. Bom, seguindo aqui nossa breve análise, o preço ele chegou próximo aqui da região do ajuste. Vou até dar um zoom para vocês visualizarem e vou colocar meu ponto de vista sobre isso aqui também, tá? Que foi uma dúvida recorrente que eu recebi aqui dos meus mentorados, que é o seguinte: o preço ele não chega a tocar aqui na região do ajuste, tá? Então, tudo bem, ele deixou um gatilho aqui até coerente. Se ele mostrasse uma força de movimento, você poderia entrar aqui vendido. Muitos mentorados até tiveram gain aqui também nessa operação, mas eu particularmente prefiro esperar o preço chegar aqui nessa região, deixar um gatilho dentro dessa região, tá? Um gatilho mais ou menos assim. Eu sei que muitas vezes a gente não vai encontrar essa estrela cadente aqui numa região importante, então é muito mais importante você observar o contexto, né? O contexto de que o mercado ele está subindo, não tem uma força suficiente para passar da região ali que a gente gostaria de realizar um pullback ali na venda. Então é mais importante você visualizar dessa forma, tá? Nesse caso aqui, poderia sim ser dentro de um contexto, uma visualização coerente daquilo que de uma entrada aqui na venda no ajuste, mas eu particularmente não faria essa operação porque eu esperaria o preço chegar até aqui e aí sim mostrar uma rejeição de preço, uma perda de força do movimento para eu buscar entrar na confirmação desse movimento no candle seguinte, tá? Depois o mercado ele veio, desceu, ficou trabalhando aqui de forma lateralizada, sem ter uma tendência clara, mas era nítido que o preço ele quis trabalhar aqui abaixo dessa região
dessa linha média móvel de 200 períodos, perceba como ele respeitou e como ele segurou nessa linha, então perceba como tanto a linha de 20 períodos como a de 200 períodos, elas atuam como suporte e resistência em muitos momentos, isso é bem coerente de você observar, assim como o ajuste ele serve muitas vezes como uma barreira e o preço, ele não quis, né, trabalhar acima do ajuste, ele não quis trabalhar sequer ali na região do ajuste, ele seguiu descendo ali no decorrer do dia. De novo aqui, ó, aqui a gente tem a mínima, aqui a gente tem um gatilho coerentíssimo, que é praticamente um martelo, poderia sim vir a possibilitar uma entrada aqui na compra, tá? Para que você fizesse uma operação na mínima, mas essa era mais uma entrada que eu não faria, por quê? Porque o preço ele não chega a tocar na região, é muito mais coerente você esperar um gatilho na região do que efetivamente você entender ali, por mais que contextualmente você percebesse que o preço estava descendo e chegou aqui, ele não quis descer mais, mas ele não chegou a tocar na região, tá? Então é bem importante você observar isso para não entrar de forma precipitada em nenhum tipo de operação, tá? Isso pode fazer com que você tenha um gain, um loss, no momento em que você poderia simplesmente deixar de operar e entender que novas oportunidades poderiam vir a aparecer durante o dia, tá? Para nós da GT seria basicamente isso, o preço deu uma possibilidade de entrada no gap no início do dia e só, tá? Por mais que a gente tivesse visto essa possibilidade aqui, essa outra possibilidade aqui, como eu pontuei para vocês, mas não eram operações tão claras. O mercado no início do dia ele ficou um pouco lateralizado até ele começar a projetar um movimento de topos e fundos descendentes, né? Como nós só operamos até que essa faixa de horário, até o meio-dia, no máximo 1 hora. Eu vou até pontuar o período da tarde, mas já não é um período muito coerente no meu ponto de vista, porque é um período em que o volume de negociações ele é reduzido, a gente tem uma redução também no volume de volatilidade do mercado, então eu prefiro não operar nesse período, mas claro, eu tenho mentorados que não têm a disponibilidade de operar pela manhã, podem sim operar pela tarde, até por isso eu faço essa análise, mas eu particularmente considero um pouco mais arriscado operar as nossas estratégias no período da tarde, porque você tem essa questão da redução da volatilidade, o volume de negociações é menor, e ainda que no início da tarde isso não se mostre, não se confirme com tanta certeza, tá? Então o que acontece é que o preço, ele, no começo da tarde, ele rompeu essa região de mínima, voltou aqui para dentro da região de mínima e começou a seguir num movimento de baixa até que ele teve dificuldade para passar aqui nessa região, que era uma região importante, inclusive em time frames maiores. Não esqueça nunca de analisar time frames maiores, ou de 60 minutos, o time frame diário. E aí ele seguiu ali fazendo alguns movimentos até voltar ali para essa região de mínima. Aqui seria uma operação até coerente, porque perceba, o preço ele tem dificuldade de passar por essa região, tá? Ele deixou aqui dois pavis e mostrou uma rejeição de preço, então poderia sim ser uma possibilidade coerente de você entrar vendido aqui, ainda que o período da tarde seja um período com menos volume de negociação. Depois o preço ele subiu, e aí o ajuste ele mudou de posição às 4 da tarde, e o preço, como de costume, seguiu trabalhando ali dentro daquele padrão do ajuste, tá? Ele seguiu trabalhando lateralizado dentro daquela região do ajuste, e foi o que a gente projetou ali para o dia da sexta-feira passada, tá? Lembrando que você não precisa de muitas operações para bater sua meta, você precisa justamente ser resiliente o suficiente para entender uma formação de movimento parecida com aquelas que você já treinou previamente. Então a gente não faz nada com base no nosso achismo, a gente só vai operar se a gente efetivamente entende que é uma situação com uma probabilidade muito alta de gain, tá? Então pense nisso, não pense em operar só porque você acredita que aquele é um movimento que possa vir a te projetar uma probabilidade alta de gain. Treine muito previamente para que você consiga entender aí sim quais são os cenários com uma alta probabilidade de acerto, quais são os cenários com uma baixa probabilidade de acerto, e dessa forma você conseguir ter uma leitura, ter uma tomada de decisão mais coerente naquele momento. Eu sempre digo para todos os meus mentorados, e vou dizer aqui para vocês também, que é muito importante você ter inteligência emocional, você estar bem equilibrado emocionalmente, isso você consegue com uma preparação adequada no pré-mercado, e para que você consiga ter uma tomada de decisão coerente. A tomada de decisão é o que vai fazer você ter sucesso nesse mercado. E mais importante até do que você operar, o mais importante é você saber quando não operar, quando você identificar o que é um cenário desfavorável e simplesmente ficar de fora, tá? Então pense nisso. Agora que eu refiz aqui as marcações para o dia de amanhã, vamos projetar aqui o que pode ser o dia de amanhã, tá? Se o mercado abrir amanhã num gap de alta, ele pode vir a testar essa região aqui da máxima, fazer um pullback, deixando um gatilho aqui nessa região, a gente pode vir a ter uma operação
da máxima, tá? As linhas, elas estão relativamente distantes, ainda que elas tenham se aproximado no final da tarde com esse movimento aqui, com essa leve alta no final da tarde, mas as linhas elas ainda estão espaçadas e eu só acredito num cruzamento de linhas se a gente tiver um mercado com uma tendência muito forte de alta para amanhã, tá? Se o mercado seguir esse movimento de descida, topos e fundos descendentes, as linhas vão seguir tendo um distanciamento maior, a gente não vai vir a ter uma probabilidade de operação dessa estratégia de cruzamento de médias nesse caso, tá? Se o preço ele abrir aqui ainda nessa região, se ele não subir para vir a testar essa região aqui, ele pode descer para vir a testar a região do ajuste, e quando ele descendo para vir testar a região do ajuste, a gente pode buscar um pullback aqui na compra. Se ele abrir abaixo da região do ajuste, já nessa região de mínima, fique atento para um gatilho aqui nessa região de mínima para você buscar uma compra, assim como se o preço subir, os players tendem a trazer o preço aqui para a região do ajuste e você fica atento para fazer uma operação na venda, mas lembre-se sempre de esperar um gatilho de confirmação nesses movimentos, tá? Entenda o que é um gatilho, entenda o contexto do mercado, busque fazer a leitura dessa forma para só depois disso você tomar a decisão. Muita atenção também para o preço que pode vir a abrir abaixo dessa região de mínima, e se ele vir a abrir abaixo dessa região de mínima, essa região de mínima quer um suporte, ela passa a atuar como uma resistência. Então você pode esperar o preço vir a testar aqui essa região, deixar algum gatilho coerente para você buscar uma venda, tá? Então é o que eu projeto para o dia de amanhã. Nunca deixe de medir a volatilidade do mercado, pega ali o preço de abertura e de fechamento dos dias anteriores, compare para entender o quanto o mercado tem movimentado nesses últimos dias. Busca olhar para time frames maiores para entender se o preço está numa região de suporte num time frame maior, se ele está numa região de resistência num time frame maior, para que você consiga ter uma tomada de decisão mais coerente aqui nos 5 minutos, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Desejo uma ótima semana de negócios a todos. Para você ainda que não conhece nosso programa de formação para traders, me manda um direct que eu vou ter o prazer de te passar todas as informações. Um programa completo para te levar do zero ao avançado nesse mercado do dólar futuro no day trade. E mais do que isso, para mudar a sua mentalidade, para que você comece a enxergar o day trade como uma ferramenta para maximizar o seu capital, não como uma única fonte de renda, para que futuramente você tenha uma carteira diversificada e consiga ali abusar do poder dos juros compostos a seu favor, tá certo? No mais, para você que ainda não conhece nossa estratégia de cruzamento de médias, me manda uma mensagem também, ou comenta o vídeo lá no YouTube, que eu vou disponibilizar para você essa estratégia gratuitamente, para você passar a conhecer um pouco de como nós operamos, e essa é uma das estratégias mais efetivas da GT, tá certo? No mais é isso, ótima semana a todos, bons negócios, e até a próxima.